Então, como de costume, nós vamos começar a nossa aula de hermenêutica constitucional e argumentação jurídica, hoje com o discurso. Ele já é conhecido nosso, o professor Mário Sérgio Cortella. É um vídeo curtinho, ele tem 5 minutos, que ele faz algumas observações interessantíssimas, e o professor Cortella é um grande orador. Então ele consegue organizar os argumentos e a fala dele de uma forma espontânea, e embora seja espontânea, ele consegue coordenar e organizar os argumentos e a sua fala de forma que ele é muito eloquente, né? Ele é muito objetivo, ele é muito claro na exposição das ideias dele. E existe uma certa resistência quando a gente fala que ele é filósofo, né? Os filósofos são, por natureza, complicados. Quando a gente pega algum texto para ler, né, a gente for estudar Kant, qualquer texto que venha da filosofia, são textos densos, são textos muito técnicos, mas ele tem essa capacidade, tal qual também o Karnal, o Clóvis de Barros Filho, né? Então a gente tem vários filósofos contemporâneos, né? Tem um filósofo que eu gosto muito, já falecido, mas que tem alguns estudos muito importantes. Estou vendo se eu acho aqui o livro dele. Ele é francês, é o Michel Foucault. Ele tem um livro muito bom, mas de uma leitura muito mais densa, que é o Vigiar e Punir. Nesse livro ele explica a evolução das punições que eram impostas aos criminosos. Porque de início, sobre os regimes absolutistas, eram impostos os suplícios, que na maioria das vezes eram muito mais graves do que os próprios crimes que os condenados haviam praticado. Então o sujeito tinha praticado um crime de roubo, ele era colocado em praça pública e em algumas situações era condenado à forca, e em outras situações ele tinha os membros arrancados, arrancava-se os braços, as pernas, amarrava essas partes do corpo do réu em um cavalo e saía arrastando cidade afora. Então, essa era a ideia punitivista inicial. Ele faz toda essa análise até chegarmos na aplicação de penas privativas de liberdade. Hoje o sujeito pratica um crime, a gente pega ele e retira ele do convívio social. No caso do Brasil, que não existe pena de morte nem pena de prisão perpétua, esse sujeito que é excluído do convívio social, ele volta para a sociedade. E o nosso problema é que ele volta muito pior do que entrou no sistema prisional. É isso mesmo. Ele volta pior do que ele entrou. Quando uma das condições, né, uma das finalidades da pena é a ressocialização, é melhorar esse sujeito a partir dessa punição. Então, a gente tem vários estudos de filósofos sobre o direito, sobre assuntos que são caros ao direito, uns de forma mais simples, de forma mais direta, outros de forma mais técnica, mais complicada, mas é importante a gente sempre ter em mente que o direito é uma ciência que depende de várias outras para que a gente possa compreender esse fenômeno social, né, a vida em sociedade. Então, a gente não pode simplesmente limitar os nossos estudos apenas ao direito civil, ao direito penal, ao direito constitucional. Não, nós temos que ampliar esses estudos de forma muito multidisciplinar, transdisciplinar, né, e buscar conhecimentos na área da sociologia, da filosofia, enfim. E aí hoje nós vamos nos valer dos conhecimentos do professor Mário Sérgio Cortella. Compartilhamento aqui fica difícil, mas vai. Ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e é pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra.
Me dá uma raiva nessa hora. Quer dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou, vem aqui, menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui, a pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella, você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tassi, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. Esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os três, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte, no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou, pai, oi, filho. Hoje é meu aniversário. Falei, que bom, filho, parabéns, que ótimo. Então, pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então, pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade, filho. E eu contei. Como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite. Você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão eu te embostei inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência, exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem teu filho de 14 anos e chega para você e fala, pai, eu não vou fazer faculdade. Eu falei, ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade. Steve Jobs não terminou a faculdade. Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Eu não vou nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer, filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou, junto com um brasileiro, uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa Unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns.
Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações de nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Beleza, então é isso, né? Vaca não dá leite. A gente tem que tirar, né, o bacharelado no curso de Direito não te aprova automaticamente no concurso público ou na OAB. Você tem que estudar até passar, né? E dizem por aí que quem almeja concurso público, né, existem os que passam e existem os que desistem. Né? Se você persistir, pode ser que você demore mais tempo, mas enquanto você persistir e fizer por onde, você vai, mais dia, menos dia, você vai alcançar os seus objetivos. Bom, então, nosso objetivo aqui hoje é finalizar o estudo da estrutura da Constituição Federal de 1988. Esse é o nosso objetivo. Então, olha só, nas aulas passadas, nós conversamos sobre o preâmbulo da Constituição e sobre o corpo dogmático. Olha aqui, ó. Nós vimos isso aqui nós não podemos esquecer nunca dessa estrutura, que a Constituição é formada pelo preâmbulo, mais pela parte dogmática, mais pelo ADCT. A Constituição, então, é a soma dessas três partes. Logo, eu não posso falar que a Constituição Federal de 1988 tem apenas 250 artigos. Por quê? Ela tem o ato das disposições constitucionais, que possui mais 114. Portanto, ao todo, a Constituição possui 364 artigos, sendo 250 da parte dogmática e 114 do ADCT. Certo? Ó, estudamos aqui o preâmbulo, vimos para que serve, para que não serve. Aliás, ele serve só para uma finalidade, que é orientar a interpretação e aplicação das normas constitucionais. Ele não integra o direito constitucional. Enfim, aqui no corpo dogmático, a gente tem a essência das normas constitucionais. A parte mais importante da Constituição está entre os artigos 1º ao 250 do corpo dogmático. Uma observação importante que a gente tem que colocar é que as normas constitucionais que integram o corpo dogmático possuem eficácia permanente.
Então, isso que vai cair na sua prova, que vai cair no seu concurso. As normas constitucionais que estão aqui, ó, entre o artigo 1º e o artigo 250 da Constituição Federal, né, que fazem parte do corpo dogmático, essas normas, elas possuem eficácia permanente. Ou seja, o que é isso? O que é possuir eficácia permanente? Ou seja, só deixam de valer se revogadas por emenda constitucional. Então, olha, tudo que está aqui foi promulgado lá no dia 5 de outubro de 88, e enquanto permanecer escrito na Constituição, vai continuar tendo a possibilidade de produzir efeito. Só deixa de valer, só deixa de ter essa possibilidade de produzir efeito o dia que essa norma for revogada por uma emenda constitucional. Modificou a Constituição e tirou esse direito, tirou esse artigo, tirou esse parágrafo, lá ele não existe mais, ele foi revogado, ele foi substituído. Aí ele para de produzir efeito. Mas enquanto ele estiver aqui, ele vai ter a capacidade de produzir efeito. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, mas aqui, não é assim não? Toda norma não tem essa, não segue essa lógica, não? Ó, está escrito lá no artigo 121 do Código Penal que é crime de homicídio matar alguém. Enquanto tiver escrito isso lá, enquanto não vier uma outra lei revogando o Código Penal, no artigo 121, o artigo 121 vai continuar determinando a prisão de muita gente, a condenação criminal de muita gente. A mesma coisa acontece lá com as normas do corpo dogmático, da Constituição. Mas você vai falar assim, olha, mas isso é lógico, isso é uma coisa, não precisava nem escrever, né, dizer que, olha, as normas que estão escritas no corpo dogmático da Constituição, que estão escritas lá do artigo 1º ao 250, vão produzir efeito enquanto não forem revogadas por emenda constitucional. Isso é lógico, mas só que, em se tratando de Constituição, nem sempre será assim. Nem sempre vai ser dessa forma. Por quê? Porque uma das partes da Constituição Federal chama-se ADCT. ADCT. O que é o ADCT? É o Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias. Então, eu tenho aqui 114 artigos. Ou melhor. Do artigo 1º ao 114. Então, presta atenção. Em se tratando da Constituição, eu tenho uma parte chamada de corpo dogmático, que é ali onde está a nata das normas constitucionais. Ali é que está previsto o direito à vida, ali é que está previsto o direito à igualdade, o direito à liberdade, ali é que está previsto que o mandato do presidente da República é de 4 anos e que ele tem direito apenas a uma reeleição. É ali que está escrito quais são as competências dos deputados federais, quais são as leis, as normas que devem ser elaboradas pelo Congresso Nacional. Então, dentro desse corpo dogmático, moram as normas constitucionais mais importantes. E por isso, elas vão produzir efeito, elas são criadas para produzir efeito a vida inteira.
até que uma emenda constitucional venha revogá-las, substituí-las, né, trocar por uma outra norma, ou mesmo aniquilar a norma e não colocar nenhuma outra no lugar. Essa é a lógica geral de qualquer norma. Mas, em se tratando de Constituição, nós temos uma segunda parte, chamada de ADCT, chamada de Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, que eu tenho vários artigos com um conteúdo completamente diferente do conteúdo lá do corpo dogmático. E aí, qual que é a função? Para que serve o ato das disposições constitucionais e transitórias? Ele tem duas finalidades. Vamos colocar aqui, ó. O ADCT possui duas finalidades. Primeira, qual que é a primeira finalidade do ADCT? Realizar a transição. Realizar a transição da vigência constitucional anterior então realizar a transição da vigência constitucional anterior, no nosso caso, foi a Constituição de 1969. Então, realizar a transição da vigência constitucional anterior para a nova ordem constitucional. No caso, a Constituição de 1988. Então, essa é a primeira finalidade. Para que existe? Qual que é a necessidade de se criar um ADCT? Para que existe um ADCT? Olha, como eu tenho a Constituição sendo a norma mais importante dentro do ordenamento jurídico, quando uma Constituição é revogada por uma nova, existem situações que ficam pendentes. Existem situações que ficam no ar. Vou dar um exemplo do que realizou o artigo, eu conferi se é o artigo 7º mesmo, eu vou compartilhar com vocês aqui. Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para vocês poderem acompanhar. Aqui a Constituição. Começa, logo no artigo 1º, o ato das disposições constitucionais transitórias.
Olha aqui. O artigo, olha o que faz o artigo 13 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É criado o Estado do Tocantins. Portanto, quem criou, né, a determinação da criação do Estado do Tocantins foi a promulgação da Constituição de 88. Mas o Estado tem que ter um governador, tem que ter deputados estaduais. Você não pode simplesmente criar um Estado do dia para a noite e deixar o negócio a Deus dará. Você precisa organizar a administração política, financeira, legislativa desse Estado. O Estado tem o seu próprio Tribunal de Justiça. Então, a Constituição, ela vem cá no ADCT e fala, olha, é criado o Estado do Tocantins pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se a sua instalação no 46º dia após a eleição prevista no parágrafo 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989. E aqui, ó, o que fala o parágrafo 3º? O governador, o vice-governador, os senadores, os deputados federais e os deputados estaduais serão eleitos em um único turno até 75 dias após a promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro de 1988, a critério do Tribunal Superior Eleitoral, obedecidas, entre outras, as seguintes normas. E aí vem vários incisos estabelecendo essas condições. Então, olha aqui que a Constituição fala. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88. E aí a Constituição pega e fala assim, olha, está criado o Estado do Tocantins e agora nós temos que fazer eleição para deputado federal, para senador, para governador, para deputado estadual. E aí, esse pessoal tem que tomar posse 1º de janeiro de 1989. Então, a Constituição, através do ADCT, ela faz essa transição. Por quê? Perante a Constituição de 1969, não existia o Estado do Tocantins. Então, o ADCT ele é necessário para que seja feita essa transição. Vigência de uma Constituição, que era a norma mais importante no ordenamento jurídico à época, que era a Constituição de 1969, e aí entra em vigor uma nova Constituição, estabelece um monte de mudanças. A criação de um novo Estado, a exemplo do Estado do Tocantins. E aí, como que isso vai funcionar na prática? Criou o Estado, entrou em vigor a Constituição hoje, 5 de outubro de 1988. E agora? Um Estado precisa ter um governador, um vice-governador, precisa ter deputados estaduais, ele tem que ter deputados federais e senadores representando no Congresso Nacional. E aí, como nós vamos fazer isso? Essas explicações estão contidas lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Então, a primeira finalidade, a primeira função do ADCT é quando você se perguntar para que existe a ADCT? Porque tem questões que são criadas pela nova Constituição e questões que foram revogadas pela antiga Constituição que não podem ficar no ar, que precisam de uma norma para poder possibilitar essa transição. Tinha uma Constituição anterior que falava isso e tem uma nova Constituição que fala de forma diferente. Qual que deve prevalecer? Olha, a Constituição posterior revoga a anterior. A de 88 revogou a de 1969. Mas como que vai funcionar agora? Criou um Estado novo, como é que vai ser isso? O ADCT vem e explica e regulamenta. A segunda finalidade, diz respeito à vigência e à implementação de novos direitos.
regulamentação e vigência de normas previstas no corpo dogmático. Então, ato das disposições constitucionais e transitórias. E aí o ADCT serve para essas duas coisas. Primeira, e talvez a mais importante, a função mais importante, realizar essa transição sem furo, sem lacuna, de uma ordem constitucional anterior para uma nova ordem constitucional. Ela faz essa ponte. Como se a gente tivesse aqui, ó. Vou apagar essa observação de cima.